A situação está ficando tão feia para Alexandre de Moraes que até mesmo os cabelos que ele não tem mais devem estar ficando em pé nesse momento. Na mesma semana em que ele tem se irritado diariamente com acontecimentos na Suprema Corte, o governo dos Estados Unidos ainda confirma explicitamente nessa quarta-feira que ele está à beira da chamada pena de morte financeira, que são as sanções aplicadas através do Global Magnitsky Act. Para entender essa história, vamos por partes. Na última segunda-feira, o ministro supremo desse país já perdeu completamente a paciência ao tomar depoimentos nas sessões que o próprio Supremo não quer que ninguém veja. Ele ficou irritado com um dos depoentes, que não falou exatamente aquilo que Moraes queria que ele tivesse dito, e também com a conduta de um dos advogados. Ontem eu estive no programa Faroeste a Brasileira, lá na Revista Oeste, e falei justamente sobre esse assunto, desmontando os argumentos de Moraes. Eu trouxe aqui um breve resumo para você. O nosso ditador Alexandre de Moraes partiu para cima de uma testemunha acusando Freire Gomes de mentir e que daria uma segunda chance. Em outro momento da audiência, supostamente, eu digo supostamente porque aqui eu estou trabalhando com relato de terceiro. Porque ninguém viu. Que não permitiria que a defesa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, transformasse em circo o depoimento das testemunhas. Doutor Paulo, começo com você. O primeiro ponto que eu levanto aqui é muito simples. Para que serve um depoimento? Ora, se o depoente diz alguma coisa e o juiz, o ministro, não aceita, o que o depoente está fazendo ali? Não seria muito mais fácil, então, ele ter uma declaração pronta, escrita, como essa folha aqui, e só dá para o depoente assinar? Se a versão é a dele e não a do depoente? Não seria mais fácil, então, que nem tivéssemos depoimentos e saísse uma sentença de uma vez, já que o ministro já decidiu até mesmo qual é a versão dos depoentes? Isso não só é uma incoerência com o passado do próprio Alexandre de Moraes, porque recentemente veio à tona mais uma vez nas redes sociais um vídeo dele, lá em meados de 2017, dizendo que ele achava errado que um juiz estivesse participando de uma delação. O mesmo vale para um depoimento, como também é incoerente com o mesmo Alexandre de Moraes, que lá em 2017, numa entrevista na Jovem Pan, disse que se nós tivéssemos um tribunal formado por um STF formado por um ministro só, nós teríamos uma ditadura do judiciário. É o mesmo cara que hoje diz a frase, abro aspas, não vou permitir que faça circo no meu tribunal. Segundo ponto que eu quero levantar aqui é o seguinte, essa história de que ele não vai permitir que se faça circo. Eu acho que, primeiro de tudo, uma pessoa precisa ter moral para fazer alguma cobrança. Nós estamos falando do mesmo ministro que, como juiz, ou como um juiz não legítimo, como o PT diz, apresenta um PowerPoint em um julgamento como se ele fosse a acusação. Nós estamos falando de um juiz que toma uma decisão por birra contra o governo da Espanha, contra a justiça da Espanha em relação àquele caso da negação da extradição do Oswaldo Eustáquio. Um juiz que simplesmente concede prisão domiciliar a um narcotraficante internacional que foi preso com mais de 50 malas de cocaína em Barcelona, na Espanha, sem conferir se ele tinha um endereço fixo no Brasil para cumprir essa prisão. Depois que ele descobriu que não tinha, ele foi obrigado a revogar essa decisão. É o mesmo juiz que no primeiro pedido concedeu prisão domiciliar ao Fernando Collor, ex-presidente, que foi condenado por corrupção. Vai cumprir prisão domiciliar num apartamento de milhões de reais, numa cobertura lá na capital de Alagoas. Mas negou 9 pedidos de prisão domiciliar para a cabeleireira Débora dos Santos, que tem residência fixa, ao contrário do narcotraficante, tem trabalho fixo, tem 2 filhos menores de 12 anos. Mesmo assim, Moraes negou 9 vezes. E, por fim, eu queria dizer que Moraes fala que não vai deixar que o seu tribunal se transforme em um circo, mas o STF agora tem apoiado, digamos assim, shows. Eu não sei se vocês já viram, mas amanhã acontece em Brasília os shows do Dia Mundial da Diversidade Cultural, na Praça dos Três Poderes. E tem 3 apoiadores: Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Superior do Trabalho. Eu não sei vocês, mas na minha experiência eu nunca vi nenhum promotor de shows colocar como apoiador uma empresa simplesmente por um apoio moral, uma declaração. Olha, eu sempre vi dinheiro por trás disso. Esse negócio de se virar o tribunal circo, ele tem certa razão, porque se fizerem palhaçada ali, que é o que fazem,
O Dino tirou a toga, jogou por cima, virou lona. Então aí o circo já está armado. Se você quiser assistir a íntegra do programa, eu deixei o link aqui na descrição do vídeo. Agora, como se a segunda-feira do ministro não tivesse sido desagradável o suficiente, a terça-feira mostrou-se ainda pior. Mas antes de falar sobre isso, eu trago um recado de uma parceira aqui do canal, a Ludmilla, que vai falar sobre uma alternativa de trabalho sério para fazer uma renda extra na internet. Esse daqui é o atual salário mínimo. Agora, seja sincero comigo, você acha que com isso dá para a pessoa se alimentar bem, viver bem, ter qualidade de vida? Não, né? E eu também já fui uma pessoa que dependia de um salário mínimo, trabalhava no shopping, foi exatamente por isso que eu busquei fazer uma renda extra. E foi aí que eu descobri uma nova profissão, que me permite trabalhar em casa, ser minha própria chefe, tudo que eu preciso é do meu celular conectado à internet. E olha só quanto que eu já fiz nos últimos 7 dias. Vou te mostrar como que você também pode fazer o mesmo. Independente da sua idade, você também pode começar. Tudo que você precisa é de um celular conectado à internet. E olha, não estou te falando de dinheiro fácil, de joguinho, aposta. Estou te falando de um trabalho sério e honesto. Faz sentido para você? Então clica agora no link da descrição ou do comentário fixado que vai te direcionar para o meu WhatsApp. E lá eu vou te explicar o passo a passo para você começar ainda hoje. Te espero lá! Pois bem, voltando ao assunto. Como se a segunda-feira do ministro não tivesse sido desagradável o suficiente, a terça-feira mostrou-se ainda pior. Porque no julgamento da denúncia da PGR contra o chamado Núcleo 3 da suposta tentativa de golpe, ele ainda teve que ouvir uma sustentação oral impecável do advogado de um dos acusados. Eu também trouxe um breve resumo da fala dele e eu chamo a sua atenção não para o fato do cliente dele ser inocente ou não, mas para os relatos dele sobre as diversas provas apresentadas que, de forma muito conveniente, foram ocultadas pelas autoridades no relatório final e na denúncia. Veja só. A Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República tentam induzir essa corte a erro. Erro! Ministro Flávio Dino, na investigação eu provei que meu cliente não estava no dia e no local que a ficção criativa da Polícia Federal disse que ele estava. Ministro Alexandre de Moraes, Rodrigo Bezerra de Azevedo, equivocadamente, foi colocado às proximidades da vossa residência. Não era ele. Se aquele fato aconteceu, ministro Alexandre de Moraes, o verdadeiro criminoso está solto. Aquela data, aquele dia, aquele horário, era aniversário do tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo. A Procuradoria-Geral da República, a Polícia Federal desconsiderou a prova, ministro Zanin, que nós da defesa tivemos que com muito esforço conseguir. Nuvem do iPhone. Agora a Polícia Federal e a PGR vai ter que dizer que a Apple mente. A Apple que mente. A Polícia Federal fala a verdade sem documento e a Apple e o RAP mentem. Quanta covardia dessa investigação, ministro Zanin. No interrogatório do coronel Azevedo, eu trouxe a prova, ministro Fux. Eu mostrei para o delegado, quero deixar consignado, delegado da Polícia Federal, Shore. Eu entreguei para ele um documento da nuvem do Azevedo, que ele estava em casa naquela hora, e naquele dia, esse documento não foi juntado no relatório final da Polícia Federal. A Polícia Federal omitiu essa prova de inocência. A PGR na denúncia não fez menção a essa prova de inocência. Não era ele, ministro Fux. Não era ele. Com muita dificuldade, nós da defesa conseguimos acessar o RAP do preso com o celular apreendido. Excelências, na hora e no dia que a Polícia Federal fala que o coronel Rodrigo Azevedo estava nas redondezas da casa do ministro Alexandre de Moraes, ele estava pedindo um RAP para jantar com a sua família no seu aniversário. Mas que investigação é essa? Quando a gente fala que é uma narrativa, é uma narrativa. Narrativa é uma fala sem provas. É isso que tem no relatório final da Polícia Federal. Nós provamos que ele não estava nas redondezas da residência do ministro Alexandre de Moraes. Com provas. Com provas. Que não constaram do relatório final do delegado Shore, não constaram da denúncia da PGR. E agora? Do dia 14 ao dia 18 de dezembro, o dia 15 está nesse meio aqui, a residência do ministro Alexandre de Moraes está nesse meio. Do dia 14 ao dia 18, Coronel Azevedo
foi no quartel, deixou seu celular no quartel e só saiu do quartel com esse celular dia 18. A Polícia Federal fala, a mesma Herb, estação rádio base, estava do dia 14 ao dia 18 no quartel. Excelências, nós trouxemos uma foto da nuvem de novo, que no dia 14 à noite, o Coronel Azevedo jantou com familiares, com amigos. A foto foi tirada com o seu celular, dia 14 à noite. Dia 15 foi seu aniversário. Dia 16 ele trabalhou normalmente. Excelências, essa informação é falsa, porque eu provei que é falsa. E cadê a Herb? Por que a Polícia Federal esconde as Herbs? Quantas vezes eu já pedi, em qualquer processo, ministro Zanin, um processo de homicídio, em uma semana o advogado tem acesso à Herb. Essas Herbs que a Polícia Federal usa para acusar o Rodrigo Bezerra de Azevedo são falsas. E, excelências, todo o período que o relatório da Polícia Federal diz que houve um monitoramento das autoridades, todo o período, Rodrigo Bezerra de Azevedo estava na Espanha. A Polícia Federal pôs isso no relatório? Não pôs. A PGR teve a hombridade de colocar isso na denúncia? Não teve. Que processo é esse? No interrogatório do Rodrigo Bezerra de Azevedo, tudo isso que eu estou falando aqui foi esclarecido. E nós juntamos esses documentos, são provas incontestes. No relatório final não consta esses documentos. A PGR omitiu esses documentos e agora nós colocamos na resposta à acusação que vai ser analisada hoje. Agora, a irritação de Moraes por conta dos acontecimentos no Brasil não devem chegar nem perto da reação dele ao ver a declaração do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, nessa quarta-feira. What do you intend to do, and would you be looking at Supreme Court justice sanctioning of Alexandra de Moraes under the Global Magnitsky Act? That is under review right now, and it's a great possibility that will happen. O Global Magnitsky Act é o único meio, pelo menos dentre os que eu conheço, pelo qual uma autoridade brasileira poderia não apenas ser impedida de entrar nos Estados Unidos e ter seus bens em solo norte-americano bloqueados, como ainda pode ser diretamente afetada até mesmo aqui no Brasil. Não à toa, as sanções através do Global Magnitsky Act são chamadas de pena de morte financeira. Agora eu fico aqui pensando, será que Moraes já recebeu essa notícia? Se sim, o que será que está passando pela cabeça do ministro neste momento? Será que ele está pensando que não permitirá que seja feito um circo no continente dele?